Muito bem, galera, estamos de volta aqui nos nossos encontros de acessibilidade. Sou a professora Raquel Stasiak e estou te conduzindo pela Lei Federal 13.146 de 2015, nossa lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, ou conhecida também como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Tivemos dois blocos, né, tratando daquela parte inicial do título 1 do primeiro capítulo, que basicamente vai até o artigo 3º, uma aula super importante. Muitas questões são tiradas desses blocos que nós já vimos, tá? Então, eu peço assim muita atenção com essa primeira parte que já foi vista. E agora vamos dar andamento em outros aspectos importantes aqui da nossa lei de acessibilidade. Volto a dizer, é uma lei bastante extensa, ela tem em torno de 127 artigos e a gente aqui está pautando aqueles artigos mais importantes, aqueles que são mais cobrados em concurso público. E o artigo 1º, 2º e 3º, que foram os artigos comentados nos dois primeiros blocos, eles caem de verdade, caem muito em prova, tá? E hoje eu darei seguimento, eu estou no capítulo 2, que inicia no artigo 4º e que trata da igualdade e da não discriminação. Também é um ponto assim bem importante. Esse capítulo tem algumas seções como atendimento prioritário, que são pontos muito cobrados também. O artigo 9º é muito cobrado em prova. O artigo 4º, parágrafo 2º, aparece muito em concurso. O artigo 6º é super importante. Então aqui a gente tem temáticas muito cobradas em concursos públicos, tá? E o que nós temos aqui no artigo 4º? Ele exalta, então, a necessidade de tratarmos a pessoa com igualdade e dando iguais oportunidades, né, às pessoas com deficiência e proibindo qualquer tipo de discriminação. Então eu vou ler aqui o artigo 4º para você. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. E no parágrafo 1º do artigo 4º, nós temos o conceito de discriminação, né? Porque tem gente que é tão assim que não sabe nem o que é discriminar. E muitas vezes está praticando uma conduta e não imagina que aquilo é uma discriminação. Na aula passada nós falamos muito das barreiras e nós vimos que uma das barreiras que a pessoa com deficiência enfrenta é a barreira atitudinal. E aí eu comentei que são os preconceitos, são comportamentos, são atitudes de determinadas pessoas que levam à discriminação da pessoa com deficiência. Então, aqui no parágrafo 1º do artigo 4º, nós temos o conceito de discriminação. O que é discriminar? Olha lá. Considera-se discriminação em razão da deficiência toda e qualquer forma de distinção, restrição, exclusão. Então, discriminar uma pessoa em razão da deficiência é excluí-la, é restringi-la, né? É tratá-la com uma certa distinção para o negativo, né? Tanto por ação quanto por omissão, seja por um ato positivo ou até por uma omissão, que tenha o propósito ou o efeito de quê? De prejudicar, de impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades pela pessoa com deficiência, né? Da pessoa com deficiência, incluindo a recusa de oferecer, né, tecnologias assistivas e
por exemplo, de fazer uma adaptação razoável. Eu acredito que eu já dei um exemplo na aula passada. O Sejures, ele fica aqui num andar, num espaço que é um espaço alugado aqui no andar de um prédio, E esse prédio aqui é um prédio até relativamente novo. Ele foi construído há não tantos anos atrás. É um prédio novo. E ele, para conseguir o habite-se, lógico que ele passou pela avaliação das normas de acessibilidade, com certeza, senão ele não teria o habite-se. E um prédio, ele precisa garantir o acesso a um banheiro, um banheiro no prédio com acessibilidade, beleza. Só que aqui, como as salas de aulas ficam concentradas no andar, são 3 salas de aula nesse andar, e a gente tem aqui 2 banheiros, a gente pensou o seguinte, vamos fazer uma adaptação razoável. E na verdade a gente só pensou nisso de verdade quando o nosso primeiro aluno, um aluno cadeirante, precisou dessas instalações. Lógico, esse aluno cadeirante, ele poderia procurar o banheiro de acessibilidade que tem o prédio, mas a gente pensou, poxa, ele teria que se deslocar muito aqui no prédio, pegar elevador, ir para o andar onde tem o banheiro com acessibilidade. A gente pensou, poxa, vamos fazer uma adaptação razoável, Por quê? Para facilitar a vida. E aquele foi o primeiro sinal, poxa, mais alunos com deficiência vão procurar a gente. Então, é razoável a gente fazer adaptações nos nossos banheiros aqui para uma pessoa com deficiência. Inclusive, eu vejo que ele poderia até exigir isso, muito embora a lei fale que precisa de um banheiro no prédio. Eu nem fui verificar na época se o prédio tem esse banheiro, a gente optou de fazer adaptação razoável. O que é isso, gente? É fazer pequenos ajustes sem um ônus desproporcional para a empresa, e que vai facilitar. Poderia até ser encarado como uma forma de discriminar, não fazer esta adaptação razoável, tá? Acredito que aqui no nosso caso não seria assim tão discriminação, vamos dizer assim, porque temos um banheiro no prédio. Mas por que não o curso, podendo fazer uma adaptação no banheiro que já existe aqui, que não é acessível, fazendo umas adaptações razoáveis, o aluno, pessoa com deficiência, poderia aqui se sentir mais acolhido, se sentir melhor, se sentir como um outro aluno que faz uso do banheiro também aqui no nosso andar, Então, às vezes, quando você deixa de fazer pequenas coisas para garantir a acessibilidade, restringindo uma pessoa, excluindo a pessoa com deficiência da igualdade de condições, pode sim ser considerado uma discriminação, tá bom? Então, o que também pode ser considerado discriminação? Tá aqui no artigo 4º, parágrafo 1º. Negar o fornecimento de uma tecnologia assistiva ou negar a fazer uma adaptação razoável. Lembrando que adaptação razoável, gente, não é quebrar um prédio inteiro, Uma adaptação razoável é fazer uma pequena obra, um pequeno ajuste que não traga um ônus desproporcional para o prestador do serviço, que ele consiga fazer, sem grandes dificuldades. Deixar de fazer isso pode ser considerado uma discriminação, tá? E aqui, a nossa legislação de 2015, ela traz um capítulo que começa lá no artigo 88, que trata dos crimes, Entre esses crimes, nós temos o crime de discriminar. Então, a gente acabou de ver que a pessoa com deficiência, ela não pode sofrer discriminação. Nós acabamos de ver o conceito de discriminação. O que é discriminar uma pessoa com deficiência? É tratá-la de forma a excluí-la, é tratá-la de forma a distingui-la,
e de tal maneira que você impossibilite ela de exercer efetivamente o seu direito, a sua liberdade em igualdade com as outras pessoas. Isto é discriminar. E para aquele que discrimina uma pessoa com deficiência, ele precisa saber que isso é um crime, tá? Isso está tipificado aqui na lei da acessibilidade, na lei de inclusão. É um crime punido com reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então a pessoa vai responder um processo criminal, a pessoa que discriminar uma pessoa com deficiência. E a tipificação desse crime está no artigo 88. Eu já vi esse artigo 88 em prova, então vale a pena aqui a gente discutir a tipificação penal. Ó, tá no capítulo que inicia no artigo 88, na verdade já é o título 2 da nossa lei, que trata dos crimes e das infrações administrativas, e aqui no artigo 88 nós temos o crime de discriminação da pessoa em razão da deficiência. Praticar, incitar ou induzir discriminação é punido com reclusão de 1 a 3 anos e multa, tá? Tem também aqui casos de aumento de pena, por exemplo, essa pena de 1 a 3 anos pode ser aumentada em 1/3 se quem pratica o ato de discriminação é o agente que tem a responsabilidade de cuidar daquela pessoa com deficiência. Então, ele terá a pena aumentada de 1/3. Depois temos outro crime, aqui no artigo 89, que é apropriar-se ou desviar bens, patrimônio, proventos, pensão, benefícios, remuneração ou rendimentos de pessoa com deficiência. Então, aquele que se apropria de uma pensão, de um rendimento, de um dinheiro, né, um auxílio para a pessoa com deficiência, que pertence à pessoa com deficiência, essa pessoa que se apropria desse valor, ela pode responder por um crime com pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, tá? E essa pena pode ser aumentada em 1/3 se o crime é praticado pela pessoa que justamente tem que cuidar, a pessoa responsável por cuidar da pessoa com deficiência, o tutor, o responsável, enfim. Ou aquele que, em virtude da profissão que ele exerce, ele se apropriou do valor que deve ser pago para a pessoa com deficiência. É crime também, artigo 89. Outro crime, artigo 90, que é abandonar uma pessoa com deficiência. Muitas famílias resolvem abandonar a pessoa com deficiência nos hospitais, casas de saúde, né? Leva a pessoa com deficiência para ser atendida e some, simplesmente some. Essas pessoas são punidas com reclusão de 6 meses a 3 anos. De 6 meses a 3 anos é o abandono de pessoa com deficiência em hospitais, tá? E por fim, artigo 91, reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinado ao recebimento de proventos, benefícios, pensões. Então, aquelas pessoas que se apropriam, elas retêm o cartão, né, da pessoa com deficiência para fazer o saque, né? A gente sabe que isso acontece, também é crime e é punido com detenção de 6 meses a 2 anos, tá? E tem aumento de pena se a pessoa que retém o cartão da pessoa com deficiência é o responsável como um tutor ou o curador, né, da pessoa com deficiência.